E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui de novo, como combinado no último vídeo, para mostrar o experimento que o Alessandro fez com o LED, né? Que é esse daqui. Fala um pouquinho dele, cara. Bom, o objetivo básico é uma outra proposta para você poder medir a constante de Planck, né? Então a gente se utiliza dos princípios físicos ao redor do LED, né? Como é que o LED funciona, e através dos dados que você obtém de tensão e corrente elétrica, você pode tirar um valor de constante de Planck muito bom até. E esse é um complemento ao vídeo passado, que era o experimento fotoelétrico. O experimento fotoelétrico, né? É uma outra forma de ver aquele experimento um pouco mais simples, até mais fácil de fazer do que aquele outro. Beleza, então vamos lá. Bom, para você poder entender qual que é o princípio básico do funcionamento físico desse experimento, você tem que ter uma ideia de como é que um LED funciona. Bom, o LED ele é uma junção de dois semicondutores. O que é o material semicondutor? É um material que ele apresenta a sua banda de condução e a sua banda de valência muito próximas. Então, qualquer estímulo externo, como temperatura, diferença de potencial, faz com que um elétron que está na banda de valência possa ser movimentado para a banda de condução, que vai dar origem à corrente elétrica. O que é uma banda de condução e uma banda de valência? Bom, a banda de condução é a banda onde vai aparecer o fenômeno de corrente elétrica, enquanto a banda de valência é o último nível que você tem de distribuição de elétrons dentro do átomo. Então, quando você termina de distribuir os elétrons numa configuração eletrônica, o último nível de energia que vai entrar elétrons vai ser a tua banda de valência. A questão é que os materiais semicondutores, eles a priori não têm polaridade, né? São exemplos de materiais semicondutores, o silício e o germânio. Como eles não têm polaridade, quando você coloca ele num circuito elétrico, você não vai ter a passagem de corrente elétrica. Então, a primeira parte para que isso funcione, você vai ter que dar um jeito de aparecer essa polaridade. Aí isso é feito através do processo de dopagem. A dopagem é quando você pega um bloco de silício, por exemplo, e você deposita dele pequenas quantidades de outros átomos. Por exemplo, você pode colocar átomos de fósforo junto com o de silício. Quando você coloca o fósforo nesse bloco de silício, você vai estar colocando mais elétrons nesse metal. Como vai sobrar elétrons, você vai ter um semicondutor tipo N, porque ele é negativo pelo excesso de elétrons. Se você pegar, num outro caso, o silício e colocar alumínio, o alumínio ele tem a falta de um elétron para completar, né, a regra do quinteto. Ou seja, como ele está faltando elétrons, ele vai ser um semicondutor tipo P. Quando você junta essas duas partes, um semicondutor tipo N e tipo P, você vai estar polarizando o teu semicondutor, o que vai permitir a passagem de corrente elétrica. Quando você coloca ele no circuito, os níveis de energia do semicondutor tipo N, elas são um pouco maior do que do tipo P. Por isso, quando vai ter a passagem de corrente elétrica no teu circuito, o elétron ele vai estar no nível superior e ele vai estar indo para o nível inferior. Quando ele sai do nível superior e vai para o nível inferior, isso vai dar uma certa diferença de energia. E essa energia a gente detecta através de um fóton. Então, a emissão de luz por um LED, basicamente, é o processo de um elétron sair de um lado N e ir para um P, e esse excesso de energia dá origem à luz que a gente vê no LED. Bom, qual que é o funcionamento básico do experimento? Bom, você tem uma fonte de tensão variável, porque quando a gente estuda os LEDs, a gente percebe que o LED ele não acende com qualquer tensão. Ele tem que ter uma tensão mínima para que ele possa acender. Então, o que a gente faz? A gente usa uma fonte de tensão variável, né? No caso ela pode ser alterada tanto para mais quanto para menos, no objetivo de chegar ao mais próximo possível da tensão em que ele vai começar a acender. Essa tensão que ele vai começar a acender é chamada de tensão de corte, que basicamente é a corrente elétrica. Bom, para que você possa descobrir que tensão é essa, você vai ligar no teu circuito o voltímetro. O voltímetro que está aqui. O voltímetro vai permitir medir qual que é a tensão que está aparecendo no teu circuito. Só que quando o LED começar a acender, em alguns casos ele emite uma luz visível e em outros ele não vai emitir luz visível. Ele vai emitir numa faixa que a gente não enxerga. Porém, quando ele começar a emitir essa luz, vai aparecer corrente elétrica. Então a gente usa esse aparelho, né, também é um multímetro, mas é uma escala de amperímetro, para que mostre a corrente elétrica que vai estar passando pelo teu circuito. Então a ideia é que você vá alterando, né? Essa ligação aqui, né? No caso, aqui ele está no verde, depois no azul,
no roxo, no vermelho e no amarelo. Cada um dos valores vai ter um comprimento de onda diferente e, por consequência, uma tensão de corte diferente. Então vamos testar para fazer com um dos LEDs para ver como é que funciona. O que vai acontecer é que, à medida que a gente vai alterando essa tensão aqui, né, no caso ela está diminuindo, mas a gente pode ir aumentando ela, você percebe que não tem um surgimento de corrente elétrica, né, no caso no perímetro, e você também não detecta a presença de luz aqui no LED. À medida que você vai aumentando, você consegue detectar um pouquinho de corrente elétrica lá e você vê que o LED começa a acender. Então o ajuste que a gente faz, né, e no caso você vai aumentando a tensão, essa cor vai ficando cada vez mais intensa. Vai aparecendo um maior número de corrente elétrica lá. Então o objetivo é você chegar nesse ponto, né, que é basicamente o limiar entre ele acender e não acender. Quando você chega nesse limiar, você consegue detectar uma tensão de corte que a gente usa para fazer o cálculo. Só para constar que não está aparecendo no vídeo aqui, então aqui ele está marcando 0.06. 0.06. Ali é microampere. Beleza. Então a gente na verdade vai correndo todos os LEDs fazendo essa medida, né? Tem um ponto de tensão e um ponto de corrente, um ponto de tensão e de corrente, até você conseguir chegar nesse limiar, que é a hora que o LED está quase acendendo ou um pouquinho depois que ele acende. Esse experimento ele é muito sensível, então o que pode acontecer, por exemplo, é os próprios contatos do teu multímetro já darem a diferença de potencial para ele acender. Outra coisa que influencia bastante é a temperatura, porque a gente na verdade a gente está trabalhando numa faixa de estrutura da matéria que é extremamente dependente da temperatura. Então esse experimento, por exemplo, a 30 graus Celsius é diferente de 20 graus Celsius. Então o resultado dele pode variar um pouco, mas o valor ele não altera tanto assim. Tá? Bom, então a sequência do experimento, né, a metodologia dele é você ficar varrendo as tensões para cada um dos LEDs, no caso 5. Então você vai ter uma família de valores. Cada um dos LEDs emite uma cor diferente. Uma cor diferente significa um comprimento de onda, por consequência uma frequência diferente. E cada um deles vai ter uma tensão de corte diferente. Então o gráfico que é feito, né, acho que vai estar na descrição, vai ser um gráfico de tensão, né, em função da frequência. Quando você plota a tensão em função da frequência, o coeficiente angular dele, né, o slope da tua curva, vai te possibilitar calcular o valor da constante de Planck. Nos dados que vão estar embaixo, o valor da constante de Planck vai estar 6,35 vezes 10 na menos 34, né, que é um valor muito próximo do valor real, que é 6,62 vezes 10 na menos 34, que é obtido através do efeito fotoelétrico. Então esse experimento ele se estabelece como uma forma alternativa de você poder obter esse valor da constante de Planck até com mais precisão do que o experimento comercial que é vendido, e também possibilita você ter outras discussões. Uma delas, por exemplo, é como é que funciona o LED, né, que é uma coisa que é bem interessante de você trabalhar. Tá, então, pera aí. Aí você fez essa medida para cada um dos LEDs. Isso. Você tirou um valor. Isso. Então, e aí com esses valores você joga no gráfico. No gráfico. E o slope dele, né, o coeficiente angular da tua curva, né, que é aquela inclinação, te permite obter a constante de Planck. Ah, beleza. Bom, pessoal, era mais ou menos isso que a gente tinha para mostrar para vocês. Uma coisa bacana é que esse experimento aqui ele foi produzido pelo Alessandro, né? E, conta um pouquinho pra gente como é que você fez, ou, sei lá, a tua experiência para montar isso aqui. Bom, a montagem dele, na verdade, não é uma montagem nova, né? Ele tem todo um aspecto por trás, ele é um experimento relativamente antigo, ele é da década de 70, porém eu fiz algumas alterações neles, né? Que foi colocar mais LEDs, né? Um LED só dá um resultado não muito bom em relação ao constante de Planck, foi adaptar ele para ter uma tensão variável um pouco mais sensível, né? Já que nem todo mundo tem, por exemplo, uma fonte elétrica em casa, né? Quer dizer, a gente só tem uma pilha de 3 volts, mas aqui são de 3 volts, precisa de 1,3, por exemplo. Então você vai ter que produzir uma fonte de tensão variável. Então foram algumas adaptações até chegar nesse layout que tá colocado aí. E o interessante é que esse experimento, produzido pelo Alessandro, trouxe um valor da constante Planck mais próximo que o experimento comprado, né? Que é do experimento do fotoelétrico que a gente fez no outro vídeo. E é o seguinte, vocês que têm interesse, em reproduzir esse experimento aqui, a gente está fazendo uma pesquisa, então vou usar esse vídeo também já como
vínculo dessa pesquisa. Se você tiver interesse em adquirir um experimento desse aqui, manda um e-mail ou entre em contato lá direto pelo YouTube, enfim. Ou você quer deixar um contato teu também? Posso deixar o e-mail na descrição. Beleza, então vai ficar o e-mail. De contato daí. E aí você manda o e-mail e a gente tenta negociar, né? Que você vai comercializar, sim. Vai deixar a gente rico. Objetivo. Mas, então era isso, gente. Eu queria agradecer ao Alessandro ter disponibilizado 2 dias, né? A gente está gravando isso 2 dias diferentes mesmo, a gente só não mudou de roupa. E agradecer ao professor Dandi, ao professor Lenz, que também sempre disponibiliza esse espaço aí pra gente produzir os conteúdos. E é isso. Você tem mais alguma coisa para falar? Acho que não, é só isso. Então, beleza. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até lá.